Beleza. Então, toda vida que você for elaborar, um exemplo, um plano de aula. Eu elaboro meu plano de aula e dentro dos meus objetivos, né, eu tenho que ter aí as categorias do conteúdo. Se eu vou trabalhar handball, e o que é que vai ter como processo aí, como categoria conceitual, procedimental e atitudinal? Conceitual, história do handball, tá? Procedimentos, fundamentos, né? Quando você vai trabalhar fundamentos, passe, tá? Poderia ser um aspecto procedimental. Atitudes, normas, valores e atitudes, tanto relacionado ao fazer como ao executar, entendido? Então são as atitudes, seria um resultado final do processo após a aprendizagem, tá? Então o esporte é um possível conteúdo no Fundamental 2? E aí já vou enfatizar, né? É um possível conteúdo, mas não é o único, tá? É importante entender que a gente tem uma organização de blocos de conteúdos aí baseado na BNCC, com várias competências e habilidades, e aí é claro, essas competências e habilidades se complementam por seus conteúdos específicos, e é importante entender que cada um deles tem seu papel na formação de nossos alunos. Tendo esse papel, se eu limito apenas ao esporte, eu estou limitando ele das várias vivências e oportunidades que eles podem ter no ambiente escolar, que vão influenciar na formação dele ao longo da vida, tá? Então, quando eu penso no esporte como um conteúdo possível, eu tenho que ter alguns embasamentos, mas eu também tenho que ter algumas limitações, ok? De acordo com Kuhns, né, 2001, na década de 60 e 70, houve um grande equívoco, né, confundindo assim a educação física com o esporte. Nós vimos lá, desde anteriormente aí, nas nossas disciplinas aí no caso de aspectos históricos, que essa década daí de 60 e 70, essa confusão de esporte e educação física foi o que criou várias crises, e principalmente a maior, que a gente chama de crise de identidade, né? A gente vai ter aula de esporte hoje? Não é aula de esporte, é aula de educação física, porque o esporte é um dos possíveis blocos de conteúdo, tá? E é claro, às vezes a área carrega coisas ruins, mas também coisas boas ao longo do tempo. Uma das coisas ruins seria essa: você conhece de aula de esporte? Não, é aula de educação física. Esporte é um dos componentes de conteúdo que fazem parte da nossa área. Na década de 80, tivemos aí uma crítica com relação ao esporte, que era o esporte hegemônico nas aulas de educação física escolar. E aí, é claro, quando a gente fala em hegemonia, são as classes dominantes em cima das classes menos priorizadas, ou seja, aquelas classes com menos poder aquisitivo, dinheiro, tá? Passando, né, a gente viu que aí teve década de 80, 90, houve o surgimento da psicomotricidade, tá? E com os 91, Soares e mais alguns colaboradores, né, trouxe aí aspectos do esporte didático pedagógico, né, com uma didática específica, com uma pedagogia de ensino, tá bom? Então, o conteúdo é possível? Desde que você não vá se arremeter aos períodos ruins no processo de desenvolvimento da educação física, né? Então, alguns conceitos aí propostos, principalmente aí um grande autor, um clássico, tá? Perdão pela referência, mas é sempre bom entender que essas referências antigas tem algumas que são clássicas. O caso do Tubino é um clássico, tá? E nós vimos que o esporte, ele é um conteúdo possível, porém, ele tem essas três divisões aí, que é o esporte performance, esporte participação e o esporte educação, né? Então, são três, como é que eu posso dizer, aspectos do esporte que podem ser desenvolvidos em momentos específicos, tá? Não deve ser sempre só, por exemplo, o esporte performance, aí você vai estar sempre excluindo os alunos. Os jogos simbólicos que são propostos aí por Freire, tá? E um dos principais erros, né? Ensino das técnicas das modalidades esportivas visando apenas a execução adequada, foco na atenção à técnica. Isso aí se a gente fosse olhar de uma maneira bem, como é que eu posso falar?
bem restritiva seria apenas um aspecto desenvolvimentista, né? Porque eu vou me focar apenas no gesto motor, que aí, é claro, esses conjuntos de gestos motores vão resultar aí numa modalidade esportiva sendo praticada apenas pela técnica, tá? Então, é um dos principais erros quando eu vou tratar o esporte lá na escola. Por exemplo, filinha, faz os meninos em 2 filas, né? E organiza a parte do chute. Aí fica 40 minutos só os meninos chutando. Para eles pode parecer divertido, mas na visão do professor é apenas aquilo, é um aprimoramento de um gesto técnico pela repetição. Porque ele vai chutar, vai chutar, vai chutar, vai chutar. E às vezes devem ser empregadas em outras atividades, tipo uma brincadeira. E aí nessa brincadeira ele pode ter sim a execução do gesto, mas ele vai estar executando ali valores de como é que eu posso dizer, de interação social com o seu colega, tá? De estar dividindo o equipamento. Então vai todos por esses pressupostos aí. Então, PAS 2001, né? Esporte como conteúdo da disciplina, com objetivos, conteúdos e estratégias explicitadas, tá? Não é trazer o esporte, tipo, às vezes a gente fala esporte, mas na maioria das escolas só futsal. Então o esporte está se resumindo apenas à aula de futsal. E não é o futsal como deveria ser visto. Porque o futsal, que se fosse para ser visto como um conteúdo mesmo da disciplina, ele deveria ter um objetivo, ele deveria ter um conteúdo bem disseminado e umas estratégias bem claras. E às vezes não, só chega o professor lá e bola na quadra e os meninos jogando. Bola na quadra e os meninos jogando, tá? Nem abaixo nem acima das possibilidades dos alunos, né? Você entender a capacidade que cada um desses alunos tem, possibilitando também o desenvolvimento da criança. A gente pode pensar também numa variável aí de crescimento e desenvolvimento motor, tá? E é claro, é prejudicial a especialização precoce e não a iniciação precoce, tá? São duas coisas bem diferentes, iniciação precoce e a especialização precoce. Então nós temos aqui, quando por exemplo eu for montar uma aula sobre esporte, pontos que eu posso retratar na minha aula de esporte, segundo aí o Vargas e Netes, né? E o objetivo, por exemplo, um subconteúdo que pode entender. O esporte, ele traz vários tipos de risco, né? de lesão, por exemplo. E aí a gente pode citar, é um conteúdo plausível, mas a gente tem que pensar nas variantes desse conteúdo. Lesões ósseas, lesões articulares, musculares, cardíacas, tá? No esporte, tem os riscos também de tipo psicológico. São os níveis altos de ansiedade, tá? Tem o questionário de humor e ansiedade também proposto aí pelo Bruns, tá? Que é os altos níveis de ansiedade em detrimento da prática do esporte, principalmente nos momentos de competição. Sofrimentos psíquicos, relatos negativos da infância, riscos de tipo motriz, né, que é o problema motriz aí de movimentação, automatismo motores rígidos. Temos os riscos de tipo esportivo, né, a especialização sem as condições exigidas no futuro pelo esporte escolhido. Então, lembrem-se, até onde a gente está retratando, não está falando mais do Fundamental 1 ou séries iniciais, é Fundamental 2 e ensino médio, tá? O aluno ele tem que ter o máximo de vivência possível. Tendo o máximo de vivência possível, ele tem um leque de possibilidades. Pense assim, se eu for pensar só no esporte, não é ver futsal o ano inteiro, é ver handball, futsal, basquetebol, natação, badminton, xadrez, dama, enfim, todas as formas de manifestação do esporte. E aí, a especialização é quando ele tem a intenção de praticar de forma mais assídua e direcionada àquela prática esportiva. Ensino médio, tá? Ensino médio, ele entra automaticamente num estado de especialização por escolha, porque ele já tem um entendimento daquilo que ele quer. E aí ele pode ser direcionado
para uma modalidade esportiva específica, é um exemplo, tá? E aí é onde traz a diferença de iniciação precoce para especialização precoce, tá? Se vocês não estiverem entendendo esse conceito, eu explico bem melhor aí se alguém se manifestar no chat. Se não, acho que vocês entenderam bem esse trabalho de iniciação e especialização, tá? Acho que tá tudo ok. Então, quando eu penso no esporte, eu vou trazer jogos. E esses jogos têm que propiciar o quê? Inclusão, o contrário, que o esporte ele é seletivo, tá? Então, muito cuidado, já adentrando ali aqueles 3 pontos do esporte performance, esporte participação e esporte educação, tá? Caberá ao professor de educação física refletir sobre essas questões e se preparar para poder educar esses alunos de maneira digna, né? E quando a gente fala de digna, é obedecendo a todos esses preceitos, não imaginando apenas o aluno como um ser motor, mas também um ser social também. Então, conteúdos escolares em procedimentos, conceitos e atitudes. Agora aqui falando daquelas dimensões, né? A conceitual, procedimental e atitudinal. Procedimentos, quando você pensa, por exemplo, no conteúdo esporte, tá? Fundamentos do esporte. Conceitos, regras, né? Atitudes, vivências concretas. Então aqui, por exemplo, poderia ser uma manifestação de um conteúdo específico, para que vocês possam fazer um paralelo e quando for montar um plano de aula, saber, por exemplo, o professor pediu, agora você vai montar uma aula sobre ginástica escolar, e na aula de ginástica escolar eu quero o objetivo, eu quero os materiais, eu quero o tempo pedagógico. Eu estou dando um exemplo de uma possível cobrança de prova, tá? Mas eu também quero entender quais são as dimensões daquele conteúdo. O que é que você vai trabalhar na dimensão procedimental, na conceitual e atitudinal. E aqui eu acabei de dar um exemplo. Procedimental, fundamentos do esporte, tá? E aí pode ser qualquer esporte, tá? Aqui está de uma maneira macro, você pode imaginar uma modalidade específica e montar isso na sua cabeça. Um aspecto, uma dimensão conceitual daquele esporte. Regra, parte teórica, tá? E as atitudes que vão ser desenvolvidas por meus alunos? Vivências concretas, é execução, tá? E aí falando um pouquinho aí sobre o que a gente tinha visto aí, sobre os temas transversais, né, que são trabalhados paralelamente ao ano letivo, né, são esses 6 temas transversais, que é ética, ele vai refletir sobre valores. Saúde, refletir sobre o contexto, e aí pode ser um contexto regional, local, regional, nacional ou internacional. Exemplo, saúde como uma aula aí, por exemplo, eu não sei se vocês estão, não, ninguém está fazendo estágio ainda não, mas semestre que vem começa o primeiro estágio de vocês, mas tipo, numa aula online, falar sobre saúde, SARS-CoV, né, o Covid-19, refletir sobre o contexto de saúde da sua cidade, da sua região, do país e do mundo, tá? É claro, de uma forma transversal, que eles não podem ocupar inteiramente a grade curricular. Pluralidade cultural, né? Diversas práticas corporais. Meio ambiente, reflexão crítica e atenta. Orientação sexual, aí tem a postura crítica e a reflexiva. E o trabalho e consumo, lidar com as questões de consumo. Então isso aqui são os temas transversais que os PCNs trazem aí, que podem ser trabalhados em determinados momentos aí do ano letivo e dependendo da série também, tá? Para quem ensinar? Para quem ensinar, quando a gente pensa, nós temos que trazer... Quando eu penso num aspecto pedagógico, tá bom? Para quem ensinar, eu tenho que trazer valores, preconceitos e estereótipos para poder trabalhar em sala de aula, tudo bem? E quando eu penso como ensinar, professor e aluno participa com uma interação cooperativa de construção de novas descobertas, né? Aí vai daquela aula tradicional para aquela aula, como é que a terminologia agora eu esqueci, mas é aquela aula mais participativa dos alunos, tá bom? No modelo tradicional, nós não temos essa transversalidade entre professor e aluno não, tá?
nós temos uma hierarquia. E é nessa hierarquia do modelo tradicional, eu me lembro não, na verdade, um exemplo que pode ser trazido são as escolas profissionais. Muitos deles dizem que não é isso, mas aquela parte dos professores, vocês percebam que é como se fosse uma bancadazinha. O professor fica mais elevado que o aluno, tá? E aqui dali a gente tem que entender duas formas. Tem pessoas que vão dizer, não, aqui dali é para o aluno que está lá atrás conseguir visualizar o professor, tá? Mas também é imitando esse processo tradicional de quê? De que o professor ele é o detentor do saber e do conhecimento e o aluno é apenas o receptador, né? Aquela ideia da educação bancária, tá? E quando eu penso numa nova maneira de ensinar, tá? Saindo aí do modelo tradicional, entrando na metodologia mais ativa, por assim dizer, professor e aluno eles participam agora sim no mesmo processo, então um modelo mais transversal, tá? Eles estão como é que eu posso dizer aqui, numa igualdade, tá? Sem distanciar aí a questão dos saberes, que cada um tem uma experiência pessoal diferente. Como a interação cooperativa de construção de novas descobertas. É aquela ideia bem emergente da metodologia ativa, né? Em que agora não mais o professor é o protagonista, mas o aluno. E aí o professor vai fazendo intermediações com o aluno na construção dos saberes, tá? Então quando eu penso como ensinar, numa perspectiva mais atual, eu devo pensar em como desenvolver aquele meu aluno crítico, né? E aí crítico nas mais variadas formas, tá? E aí a gente só retornando aí os blocos de conteúdos eixos temáticos, né? Conhecimento sobre o corpo, esporte, jogos, lutas e ginásticas, atividades rítmicas e expressivas, né? Então dentro desses eixos temáticos, só fazendo um pequeno retorno aí, né? Nos conhecimentos sobre o corpo. E aí, semestre que vem vocês vão ter uma disciplina, né? É bem importante essa disciplina de antropometria, porque ela traz muito a ver com o conhecimento do corpo e dá para ser desenvolvido com nossos alunos, aí os futuros alunos de vocês, ou nos estágios também, lá nas escolas, tanto na perspectiva de saúde, como na perspectiva de pesquisa científica e também como conteúdo para esses alunos, ok? Então, os conhecimentos sobre o corpo, né, informações sobre o próprio corpo, sua estrutura física e meio social em que vive, aqui trazendo uma perspectiva diferente, tá? Anatomia, fisiologia, doenças articulares e doenças por alimentação. Aqui eu vou fazer um pouquinho mais rápido, que eu já tinha falado anteriormente, tá? Esporte, jogos e lutas e ginásticas, né? O professor transmite informações históricas sobre as origens e características de cada uma dessas práticas. Na ginástica, né? O esporte como caráter oficial, os jogos, que são as adaptações nas condições de espaços, regras e materiais, lutas, ações de ataque e defesa de diversos tipos, ginástica, técnicas de trabalhos, tá? Corporais e caráter de práticas esportivas, as atividades rítmicas e expressivas, manifestações que se misturam com sons, danças, mímicas e brincadeiras cantadas, tá? Aí é uma pequena tarefa que eu vou deixar disponível lá no Canvas depois para vocês, tá? Pessoal, dúvidas sobre esse nosso conteúdo de hoje? Aqui nós encerramos PCNs, tá? Semana que vem que a gente vai, agora sim, é pegado mesmo, porque a BNCC é um documento um pouco mais longo, mais extenso, mas a gente vai se arremeter principalmente à educação física. A gente não vai olhar o documento por inteiro não, porque não daria tempo nem numa disciplina inteira, tá? O semestre todinho só em BNCC, ok? Mas nós vamos ver basicamente a BNCC voltado para a educação física, e aí é um dos tópicos da minha dissertação de mestrado, que eu faço um paralelo com a temática promoção da saúde na escola, e eu trago um parecer técnico sobre esse aspecto da BNCC, que eu vou trazer em algumas situações aqui para a gente discutir também, tá? Sobre o tema saúde dentro da BNCC, como é que ela foi retratada agora, ok? Então, dúvidas, pessoal? Ficou alguma coisa que eu deixei de detalhar para vocês? Ficou alguma dúvida pairando no ar? Que aí o momento é agora, eu já esclareço.
Ninguém? Nenhuma dúvida? Isso, André. Essa atividade, como ela é um pouquinho mais longa, né? Semana passada eu não tive tempo, que aí eu também tô alternando com meu irmão, com meu pai tá internado no hospital, tá? Mas eu vou estar lançando ela à noite. Agora à tarde eu não vou ter tempo de lançar, porque eu vou estar, depois do almoço eu vou estar indo para o hospital. Mas à noite, assim que eu chegar, eu vou lançar para vocês, ok? Essa daí uma atividade de caráter dissertativo, tá? Baseada na nossa aula também, mas também em fatores externos, ok? E vai ser uma das que vai compor a nossa nota aí de AV2, tudo bem? Obrigado, muito obrigado, viu, André? Deus quiser. Se quiser eu vou estar bem melhor aqui da garganta, dessa irritaçãozinha. Mas graças a Deus não deu para atrapalhar a nossa aula agora. Deu a primeira que eu estava um pouco mais fanhoso, mas agora já deu uma melhorada, tá bom? Então, pessoal, não surgiu nenhuma dúvida, tá? A gente vai estar encerrando por aqui, tá? Estejam depois dando uma revisada nessas duas aulas aí, que eu digo, dessa aula de hoje, da aula da semana passada como um todo, para ver o PCN, tá? E semana que vem a gente inicia com BNCC, ok? No mais, pessoal, fiquem todos com Deus, se cuidem, tá bom? É muito importante mesmo se cuidar nessa época, que a saúde é muito importante. E até semana que vem, tá bom? Tchau, tchau. Bom almoço para todos.